Começamos o programa com um assunto pra lá de interessante: criação de galinha caipira, uma das mais tradicionais para quem vive no campo. E olha, não é tão simples assim como parece não, viu? Os cuidados são inúmeros. Veja mais na reportagem. Nessa chácara de 6.000 metros que fica em Aparecida de Goiânia, Goiás, é onde o seu Eduardo tem a criação de frango caipira. E tudo começou há 15 anos. Ele que é funcionário público federal, paisagista, e não para por aí não. Atividade para ele é o que não falta. Só que já está perto de aposentar. E pensando nesse tempo que ele terá, resolveu investir mais ainda na criação dos frangos. Mas tudo começou quando ele buscou mais conhecimento na área de avicultura. Fiz a teoria e depois fui viver a prática. E aí fui aprimorando até chegar no ponto em que eu quis, né? Em que agradava. Porque, na verdade, o criar frango índio, ou seja lá o que for que você for fazer, é para chegar no seu nível, naquele que você acha que é o suficiente, que agrade você e quem for os seus clientes que forem comprar, né? E aqui nessa área que estamos vendo é considerado o coração da granja, que é onde estão todas as matrizes. E pensa o tanto que elas são bem cuidadas. Tem todo um conforto para que elas possam produzir bem. E é onde começa toda a produção de frangos caipiras. Primeiro ele tem que fazer a estrutura. E a estrutura, ela você pode fazer até de bambu, o lugar que você vai criar. Sabe? Mas bem separadinho. Depois que você tiver a estrutura, você tem que investir em matriz. Você pode colocar 10 galinhas para cada galo. Eu coloco 6 galinhas, 7 no máximo. Então eu diminuí a galinha, né? E investi mais na qualidade do que na quantidade. O avicultor explica como ele seleciona as matrizes. No macho, eu optei pelo galo índio gigante. Puro. Então é um galo caro, mas ele me dá um resultado final mais rápido. Na granja, as matrizes são os xodozinhos do seu Eduardo. E tem algumas aves que ele comprou que custou uma bagatela de R$800. Esse preço varia muito. Depende do tamanho que você comprar. Se você tiver paciência de comprar, você compra ali por 250. E no matrizeiro ele criou uma maneira de saber qual é a baia que tem os melhores reprodutores. Cada lugarzinho desse tem uma canetinha. Tá vendo? Tá, aí nasce o ovinho dessa baia. Aí eu venho e faço uma pinta verde. Certo? Quando eu colocar aí tem o vermelho, tem o vermelhinho, tem o preto e tal. Aí eu coloco lá na chocadeira. Quando 19 dias depois eu desço e aí com 21 dias nasce. Aí eu vou ver quantas das pintinhas verde. Então digamos, eu coloquei 10 ovinhos lá, os ovos do verde. Se não nascer nenhum, o galo não está lá. Pensando no bem-estar das aves, o galinheiro é todo climatizado. Ele fez uma adaptação no telhado das baias, em que simula uma chuvinha para refrescar o ambiente em dias muito quentes. E pensa o tanto que os bichinhos gostam. É só começar a cair a água que elas saem das baias para se refrescarem. E elas gostam, elas molham as penas e cisco ali, fica molhadinho, tá vendo? Isso na época em que não tem umidade no ar, né? E não para por aí os cuidados. A água que ela bebe é a água que eu bebo. Então tem que ter limpeza. A limpeza aqui é um dia sim, um dia não. Lá, aqui o coxinho, aonde que ele bebe, é bem lavadinho. A ração é feita toda semana, faz ração. Nem deixar a ração velha pode. E na alimentação, em cada fase dos animais é um tipo diferente. Melhor dizer, um tipo de núcleo para cada fase. Então quer dizer que para a postura tem um núcleo, para inicial tem outro núcleo e para depois engorda é outro. Só que a engorda... Cada fase do animal é um núcleo, eu tenho que fazer ração para cada um. Eu dou bastante cenoura triturada, beterraba, cabutiá, essas coisas eu trituro e dou para eles. E aqui ele inventa de tudo um pouco. Esse comedouro é um exemplo. Comedouro é uma coisa que quebra a cabeça demais de quem está criando, porque ele desperdiça demais, você joga muito dinheiro fora. Coisas de quase 40% às vezes você desperdiça. E além disso, molha
e fede, dá um mau cheiro, não fica bom, dá muita mosca. Então eu resolvi o problema fazendo esse comedouro aí que eu aprendi. Ele explica como fez. Você perfura, né? Você parafusa esse cano, fura aqui, é um bebedouro. Isso aqui é um bebedouro, né? Um galão de bebedouro, né? E faz onde eles enfiam a cabeça aqui. E aí não desperdiça, porque o frango ele come puxando assim. Então ele mais joga fora no chão do que ele come. Como não fica sem, ele não vai lá comer no chão. Então aquilo fica pisado, tem fezes às vezes. Aí, então aqui não desperdiça. Isso aqui foi um achado muito bom. E daqui da área de matrizes, os ovos são coletados 2 vezes ao dia. São selecionados e vão direto para a chocadeira. Aí você pega, higieniza o ovo e leva para a chocadeira. E lá vamos nós para a área de reprodução, que é onde fica a chocadeira. Aqui é uma área muito importante, Sim. né? Que é a área de reprodução, onde traz os ovos para começar a chocar. Exatamente. Tem algum cuidado que tem que ter nessa área aqui, nesse processo? O pintinho nascer, ele tem que estar na temperatura que é a mesma da galinha. 37,5, 37,800, tem que estar nessa temperatura. E também tem que ter umidade também, lá dentro da chocadeira tem água. Entendi. E aí tem a umidade, porque é a umidade da galinha, ela é o suor da galinha, ela produz essa umidade e ela vira ovos. A gente não sabe, mas a galinha vira os ovos. E a chocadeira também vira. Faz o mesmo trabalho. O mesmo trabalho, imita. Então tem que ter esse cuidado, você tem que saber a quantidade de água, se não está faltando água, você tem que saber se a chocadeira está virando e a temperatura está certa. Tem que ter manutenção, manutenção sempre. E esses ovos ficam aqui por quantos dias? Ele por 21 dias. Com 19 dias você desce ele para o nascedouro, que ele já está começando a nascer. Aí, quando inteira 21 dias, já nasceram todos que tinha para nascer. E haja criatividade, hein? O bom é que esse pinteiro que o seu Eduardo criou, além de economizar no bolso, é um objeto que ajuda a preservar o meio ambiente. O que seria jogado fora foi reaproveitado. O pinteiro tem para vender, mas custa caro. Em média quanto? Eu calculo que sejam uns R$500, no mínimo. Mais simples. E esse aqui que o senhor fez, o senhor gastou em média quanto? Foi R$40. 40? Economia, né? Facilita, né? O bolso agradece. Ah, oxa! E muito. Da área de reprodução até a área de crescimento e engorda são poucos metros. E aqui tem o espaço de pastagem, os galpões para os frangos se protegerem da chuva e também para os franguinhos e pintinhos irem dormir. E cada baia dessas tem capacidade para mais de 150 frangos. Aqui já vai, quando ele completa 30 dias, eles já vão passar para um outro tipo de comida, que é mais natural. É onde eles vão comer legumes e frutas, que eu falei. E aqui eles vão pastar. Tem o pasto deles, que eles vão ciscar e, enfim, se tornar um caipira de verdade, né? Todos os frangos que são criados aqui são para o abate. Não vendo reprodutor, nem macho nem fêmea. É só vendo o produto final, que a gente chama, que é para ir para a mesa do consumidor. Para os frangos chegarem ao ponto de abate, são em média 4 meses. Ele explica que na área de crescimento e engorda, para ajudar a evitar os predadores das aves, ele cerca o espaço com essas telas. Enquanto pequeno, a malha da cerca é pequenininha. Então protege eles. Quando eu solto, eles já estão numa idade, num tamanho mais avantajado, não tem interesse mais para o gambá, ele tem medo. Para esse frango chegar ao abate, tem um peso ideal para ser comercializado. Limpo, 1,8 kg. Um frango como esses que estamos vendo, nas feiras em que o seu Eduardo fornece, são vendidos por uma média de R$40 a R$45 limpo. Para chegar nesse ponto em que a Granja Caipira está, que é a forma que o seu Eduardo gosta que chame, o produtor investiu uma média de R$50 mil. E olha que ele reciclou muita coisa, criou muitos objetos que utiliza na propriedade. E para quem quer iniciar a criação de frango caipira, ele deixa a dica. Fazer um curso, entender, fazer a parte teórica. Nunca vai para a prática sem fazer a teoria. Porque, na verdade, você precisa de aprender até as doenças.
É muito trabalho, muita dedicação, entende? Tem que saber muito, tem que entender muito, senão não consegue.